Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham descansado e aproveitado bastante desse nosso feriado antecipado, né? E descansado a mente, até porque nós precisamos dela para que nós possamos então seguir normalmente, né? A nossa rotina diária de estudos. Para isso, ela precisa estar bem. Bom, eu vim aqui hoje então falar a respeito, olha, O Vendedor de Sustos. Isso mesmo, aquele livro que nós estamos fazendo a análise dos contos. Lembrando que este livro aqui, ele é composto por 5 contos, tá? Os quais 3 vocês já fizeram a análise, né, nas 3 semanas atrás. Vamos entrar hoje, dia 26, no 4º conto, tá bom? Este 4º conto, ele vai estar lá na página 42, que chama-se O Bilhete do Anjo. Só retomando um pouquinho, que se tratando de conto, nós vamos lembrar aqui sobre a estrutura dos contos em si e também os elementos da narrativa que compõem o conto, ok? Bom, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a estrutura. O conto e os contos, na verdade, eles são estruturados da seguinte forma: temos a situação inicial, que é uma apresentação do conto, onde eu tenho ali os personagens, características desses personagens, ou seja, como eles são. Tenho o espaço, que é o cenário que irá compor então este conto. Tenho também o tempo, que são aquelas palavras que vão indicar quanto tempo mais ou menos irá durar este conto. E também tenho o desfecho, tudo bem? Lembrando que antes do desfecho, perdão, nós temos o clímax. Vamos lá para os 4 elementos que estruturam então o conto: situação inicial, conflito, clímax, desfecho. Situação inicial é a apresentação da história, se tratando aqui do conto. Conflito, ou seja, qual é o problema que vai ser gerado, tá? Dentro do conto. Clímax, eu costumo dizer que é o ponto mais alto da história. Sabe quando estamos chegando ali na etapa final, que causa aquela tensão no leitor? Nós chamamos de clímax, desfecho. Como foi resolvido, tá bom? Lembrando que os contos de antigamente terminavam sempre como? E viveram felizes para sempre, né? Os contos mais novos, diga-se eles ali do século XIX, século XX, século XXI, são contos que muitas vezes não vão terminar com um final feliz. O que quer dizer isso, professora? Que o conto é o único enredo em que nós, autores, temos a autonomia de dar o final que nós queremos, tá bom? Então, sempre quem vai dar o final é esse autor. Como eu disse a vocês, ele tem autonomia para dar o final que ele quiser. Joia? Bom, se tratando aqui dos elementos da narrativa, personagens. Bom, sempre os personagens virão ali caracterizados por meio de uma classe gramatical muito conhecida, os adjetivos, tá bom? Então, sempre que vocês estiverem pesquisando sobre os personagens, quais são as características desses personagens, ou melhor, quais são as palavras ou os adjetivos que vêm descrever esse personagem? E é quando eu escrevo, tá? Tipos de personagens podem ser eles psicológicos, né? Característica desses personagens podem ser psicológicos ou físicos. Lembrando que sempre virão descritos por meio dos adjetivos. Tudo bem? Depois o tempo.
O tempo são aquelas palavras como dia, mês, ano, semana, hora, entre outras expressões que indicam tempo. Mas não basta somente citar o tempo ou a palavra, eu preciso escrever o que aconteceu. Então, quando eu digo aqui, olha, um dia, aí eu vou perguntar a vocês, um dia o quê? De repente aconteceu o quê? No outro dia, mas o que aconteceu nesse outro dia? Todas essas palavras irão então fazer com que o leitor imagine quanto tempo mais ou menos está durando essa história, tá bom? E depois do tempo, nós vamos ter o espaço. O espaço é todo aquele cenário, né? Então, como que é formado esse cenário? Se de repente vier aqui escrito uma sala, tá? Eu preciso, então, imaginar essa sala. Como que ela vem aqui? Ela é grande? Ela é pequena? O que que tem nessa sala? Tá bom? Se tem um quintal, como que é esse quintal? O que que tem nesse quintal? Então, eu preciso colocar alguns trechos que marquem ou pelo menos façam com que o leitor imagine como que é esse cenário, ok? Temos também aqui o enredo. O que que é o enredo? O enredo é a história em si, tá bom? Normalmente os contos, vocês vão perceber que são histórias curtíssimas. Eles têm sempre o começo, o meio e o fim, tá? Mesmo que elas venham escritas aqui, no máximo, em 2 ou 3 páginas, vocês vão perceber que dá aqui para você imaginar uma história imensa, né? Muitas delas se passam aqui durante anos, né? Ou então, não é durante anos, mas tem aqui, durou, por exemplo, uma férias. Olha, e quais são essas palavras que vão indicar isso? É quando eu procuro e analiso aqui, tá bom? Uma outra coisa, quando vocês forem escrever o enredo, eu sempre peço que vocês coloquem, né? Personagens, tempo, espaço e enredo. O enredo de forma muito simples, tá bom? Então, não precisa copiar o conto. Eu preciso apenas que vocês deixem o leitor que ainda não conhece este conto se situar na história. Então, por exemplo, aqui eu vi que os contos são curtíssimos. Quantas linhas vocês escreverão aí de enredo? No máximo, 7 linhas, tá? Bem resumido mesmo. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham aqui compreendido. Agora vai um outro recadinho, tá? Nós vamos ter a perguntinha do dia. A perguntinha do dia, vocês irão observar este conto, que é O Bilhete do Anjo, e lá na aba Atividades, vai estar lá pedindo para que vocês, então, escrevam quais são os personagens que apareceram neste conto, tá bom? Desta aula, e quais são as características desses personagens. Lembrando que as características vêm escritas por meio daquela classe gramatical que vocês já conhecem, que são os adjetivos. Ao final, vocês me coloquem se as características que predominaram desses personagens que vocês encontraram foram físicas ou psicológicas. Por quê? Tá bom? Essa atividade da perguntinha do dia desta aula valerá 2 pontos e vocês poderão entregar até o dia 27, tá bom, gente? Bom, nos próximos vídeos e na próxima disparada, nós vamos então para o último conto deste livro, Vendedor de Sustos, tá? E esse último conto, olha como que ele vai chamar? Vendedor de Sustos. Enfim, vamos saber então e conhecer sobre exatamente essa história e por que que ela se chama, né? Vendedor de Sustos. Gente, espero que vocês tenham compreendido. Uma boa semana a todos, um bom estudo a vocês. Dúvidas? Tô com dúvida ainda. Tem muita gente deixando de entregar as atividades. Se for por algum motivo que vocês precisem da minha ajuda, por gentileza, coloque a sua perguntinha lá no WhatsApp, na turminha de vocês, tá bom? Ou então lá no mural do Classroom, ok? Eu vou ter o maior prazer de
resolver junto com vocês e que vocês aí consigam, da melhor forma, desenvolver as atividades sem atraso. Um beijo a todos, tchau, tchau e até a próxima!